Biologia molecular, que eu tô falando de receptor de insulina, captação de glicose, GLUT4. Cara, é assim, é impressionante. No final da história, imagina que a insulina é a tampa da garrafa. Vamos abrir aqui. Se eu tenho a gordura em excesso, ao vivo, molhar toda a mesa. Vamos lá. Aí, imagina aqui, ó, a insulina é a tampinha, né? Tá aqui. Quando eu como, eu tenho muita gordura corporal, parece que essa tampinha ela não consegue se encaixar na boca da garrafa. Então, essa é a insulina, esse é o receptor. O que acontece? O excesso de gordura, inflamação, meio que cria uma capa aqui do receptor e a tampinha não bate na garrafa. Não entra glicose na célula. Aí fica insulinemia e hiperglicemia. O nutriente fica na corrente sanguínea, ele não consegue entrar no tecido adiposo, na célula, em qualquer que seja o lugar. E o que isso causa na pessoa? Boa. Então, a resistência periférica à insulina, que é essa instalação de hiperglicemia constante, faz com que a pessoa comece a ter problemas de, vamos dizer assim, membros inferiores. Tipo, minha avó é diabética, ela tem perda de sensibilidade no dedo. A glicemia fica tão concentrada que ela começa a oxidar o corpo da pessoa por dentro. Então a íris do olho começa a arranhar, a pessoa fica cega com hiperglicemia no diabetes. Ela tem um corte na mão, aquilo não cicatriza. Ela não consegue produzir uma cicatrização correta pelo excesso de glicose. Então, assim, é um equilíbrio, né? Então, a hiperglicemia, ela vai marcando um outro componente do exame de sangue que ele impede, que a gente pede, chama hemoglobina glicada. O que é hemoglobina? É a célula que está levando ferro e oxigênio. E dependendo da glicemia da pessoa, essa hemoglobina ela é marcada por esse excesso de glicose. Então, é um dos fatores médicos, né? Que o médico vai diagnosticar o diabetes ou não, seria a hemoglobina glicada da pessoa. Normalmente, tem fatores ali até 4,7, 5, no exame de bioquímico tem o corte ali do que você é risco de diabetes, ou não risco de diabetes, ou já está instalado ele. Então tem o índice Roma, né, que é a glicose pela insulina. Então tem vários fatores bioquímicos que quando eu recebo o exame da pessoa eu tenho que analisar para entender por que ela está com uma glicemia de 113 em jejum. Bom, aí você olha para o corpo dela, você vê que está com gordura corporal, aí você vê perfil lipídico, colesterol muito alto, LDL alto, está com dislipidemia. Mas por incrível que pareça, um dos primeiros fatores que começa a desencadear tudo isso é assim, o comportamento da glicose tem a interferência desse ganho de gordura corporal. Quando ela não nasce com diabetes. Entende? Por isso que é o chamado diabetes tipo 2. Ela vai criando essa situação, que nem você colocou, e o corpo dela não funciona corretamente nessa captação de glicose tecidual por toda essa bagunça de gordura, inflamação e não ter captação de insulina no receptor. Cara, a fisiologia é muito legal. A membrana da célula, ela é uma bicamada lipídica. Chama fosfolipídio. Se você olhar na organização do microscópio, ela é assim, entrelaçada. Ela tem lipídio para cima e lipídio para baixo. Por que a camada da célula tem que ser de gordura? Imagine. Ela tem que separar o líquido extracelular do líquido intracelular. Então, para não entrar água dentro da célula, tem que ter uma camada de gordura. Então, a camada chama bicamada lipídica. Toda a célula é assim, fisiologia básica. Aí, nessa bicamada lipídica, tem proteínas que ela está entrelaçada na membrana. Então, o receptor de insulina é uma proteína. Imagina um H. Um H que tem uma parte para cima e um H que tem uma parte para dentro da célula. O H para cima é a recepção do hormônio. E o downstream, que é para dentro da célula, é a reação do hormônio. Entende? Então, quando eu tenho essa reação do hormônio não funcionando, ele não vai dar comunicação para a célula captar a glicose, que vem de um outro componente que chama GLUT4 do músculo, que é o transportador de glicose. Cara, biologia molecular é uma viagem. É louco porque a gente é composto dessas porrinhas aí. Cara, o uno é igual a todo. Quando você vê uma coisa microscópica, você vê uma organização, parece uma cidade dentro da célula. Nossa, isso é muito louco. Biologia molecular. A hora que eu entrei no ICB da USP, eu vi o The Cell. The Cell é o livro texto. The Cell, né? Não precisa nem falar. A célula. A hora que você começa a ver, eu falo, cara, não é possível.
Tipo, não é possível. Tem comunicação para tudo, tem proteínas fosforiladas para tudo, tem comunicação. Cara, muita viagem, falando para o público agora, mas quando a galera pega e começa a estudar cada vez mais profundo, quando você pega na biologia molecular, você entende todo esse mecanismo que eu estou falando. Por isso que a gente vai lá no micro para entender o macro que está acontecendo com a pessoa. A gente é construído disso aí, né? A célula, né? Tipo, o seu tecido muscular é feito do miócito. Miócito é uma célula. São várias células para formar o tecido. O tecido adiposo é o adipócito. Parece uma bexiguinha que guarda gordura. Então, o tecido adiposo é constituído de adipócitos. O fígado é constituído de hepatócitos. E assim por diante. Então, a comunicação celular é uma hierarquia que, assim, cada órgão, ele vibra numa vamos dizer assim, ele tem uma atividade celular específica. Obrigado. Ele tem uma atividade celular específica. Quando você vê o funcionamento do corpo de uma pessoa que não está funcionando direito, aí você vai meio que lá no ponto, o porquê daquilo está acontecendo. Então, poxa, com esse repertório de conhecimento, tipo, o tecido adiposo está alto. Se o tecido adiposo libera citocinas que inflamam, então a insulina dela está alta e a glicemia está alta. Então, tem uma ligação. Só que antigamente não se sabia ligar tudo isso, porque a ciência vai evoluindo, né? O PCR, que é chama expressão gênica, como que você sabe que um gene seu está mais expressado ou menos expressado? Biologia molecular. Aí esse gene vai produzir uma proteína. Aí você tem uma técnica chamada Western blot, que é a expressão proteica. E, tipo, eu quero saber se o meu músculo está produzindo o gene da insulina, se o meu pâncreas está produzindo o gene da insulina, e aí eu vou confirmar se a proteína da insulina está sendo formada, porque é um hormônio peptídico, é formado a partir de aminoácidos. Então, se a pessoa já nasce com um erro inato da insulina, ela é diabetes tipo 1. O corpo não produz insulina de forma correta. Então, ela tem que inocular a insulina de fora para ter a captação de glicose. Eu tenho diabetes tipo 1 no consultório e, assim, são pacientes que entendem muito da doença e são ninjas na dieta. Eles são autodidatas na dieta, porque tem que entender, né? Senão tem hipoglicemia direto. Então, assim, o cara vai traqueando a glicemia dele, ele come um alimento e ele percebe que a glicemia muda. Então ele já sabe, esse alimento não é muito bom para mim. E eu vou acompanhando ele no cálculo do carbo, da proteína e da gordura. Mas diabetes tipo 2 é o que mais tem na população, porque está ligado diretamente a esse descompasso da glicemia, obesidade, sobrepeso, aí vai. Estetose hepática, acúmulo de gordura no fígado. O fígado perde capacidade de beta-oxidação, que é a queima da gordura hepática. Ele tem mitocôndria dentro, mas ele perde capacidade de tanta coisa que está chegando para ele. Cara, fica mais difícil pro cara queimar a gordura. Que querendo ou não tá meio que causando isso, Sim. né?